Amém? Glória a Deus. Mais uma noite abençoada, né? Hoje nós vamos continuar essa live do capítulo 20. Já é a terceira live. Não sei se vai terminar hoje não, mas tem assunto, né? Essa live, esse Apocalipse capítulo 20 e o capítulo 17, eu acho que são os mais... E o 13 também, né? Porque o 13 é ligado no 17. São os mais... por causa da besta, né? Das bestas. São os mais difíceis de se lidar. Então não dá para se atropelar, que senão... Eu acho que muitas coisas que foram ensinadas, que eu não sou a favor, não concordo, tem a ver com a falta de conexão do texto, glória a Deus, tem a falta de conexão do texto com o próprio texto bíblico. Se eu não fizer uma ligação, se eu não fizer um link de Apocalipse com a Bíblia, aí eu me perco. E eu não posso, que isso acontece muito, daí aí vai de cada um, né? Se você acha que isso é certo, não vou discutir, né? Eu não posso pegar o texto de Apocalipse, quando ele estiver contrariando o ensinamento da Bíblia, ou quando ele estiver contrariando outro texto da Bíblia, eu dizer que aquele texto não quer dizer aquilo, para eu não dizer o que eu estou dizendo de Apocalipse, está entendendo ou não? Se eu disser, se o texto de Apocalipse está dizendo algo, e isso vai contrariar o que a teologia bíblica ensina, automaticamente você tem que rever o seu entendimento a respeito de Apocalipse. E nós vemos muito isso na Bíblia. Texto que não tem nada a ver com a questão do Apocalipse 20 ser colocado ali. Isso acontece em outros lugares também. E nós estamos aqui estudando a Bíblia justamente por isso, para você poder ampliar, né, a sua visão do texto bíblico. Com essas ferramentas que eu estou te dando aqui, só no Apocalipse 20. Vamos dizer, nessas lives do Apocalipse. Se você conseguiu assimilar a ideia, se você conseguiu assimilar a direção, você vai encontrar tanta coisa na Bíblia que você nunca viu. Amém? Agora vamos lá. Só para refrescar a memória, a gente já tinha começado na primeira live Apocalipse 20, versículo 1, 2, 3. Na live passada nós começamos a fazer o capítulo 4. E o versículo 5 nós começamos também. Daí o final do 4, o começo do 5 é assim, ó. E viram, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5, mas os outros mortos não reviveram. Então você vai ver que nos 1000 anos, alguns mortos reviveram, e outros mortos não reviveram. Daí o texto termina assim: esta é a primeira ressurreição. Antes de refrescar lá a respeito do sono da morte, porque vocês vão lembrar que na live passada eu falei que existe 2 tipos de morte. Para poder distinguir as duas, eu não sei na teologia se vai existir esse estudo ou esse termo, mas eu coloquei sono da morte. E nós falamos muito disso. Mas eu vou ler de novo o versículo 4 e 5 para você se encaixar no contexto. A partir daí a gente continua, tá bom? Versículo 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Amém?
Então, esses tronos, muito provavelmente, está ligado à igreja, é um símbolo da igreja. Eles viveram e reinaram com Cristo. Vocês vão lembrar que eu disse que antes de Jesus morrer na cruz, você tinha o reino de Satanás imperando no mundo. Jesus disse, o príncipe desse mundo já está julgado. Então, quando Jesus morre na cruz, ele fala, é chegado o reino de Deus. Agora você tem a opção, ou você escolhe o reino de Deus, ou você escolhe o reino de Satanás. Essa é a opção que ficou para o mundo todo. Aí acontece aquelas... tia Cida chegou. Um beijo no coração, tia Cida, Deus abençoe. Essa é uma daquelas questões que eu digo para você que é polêmica por aí fora. Quando você pega os estudiosos, eles falam, não, o reino não é já. Eles acham assim, como que isso aqui pode ser reino, esse sofrimento? É que se você olhar com olhos carnais, os judeus esperam o Messias com olhos carnais. Por isso que até hoje eles estão esperando o Messias. Mas se você olhar com olhos espirituais, você vai perceber que Deus está arregimentando o povo que vai morar lá na morada celestial, que é finalmente, boa noite, tia, Deus abençoe, que é realmente o reino definitivo, eterno, né? Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse, se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, essas moradas vão ser preenchidas. Quem são os moradores? São esses que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse reinar com Cristo durante 1000 anos é reinar no sentido de que você já é um filho de Deus. Automaticamente, Deus é rei. Automaticamente, o filho do rei é o quê? Só que é claro, aqui nesse mundo, Jesus disse, tereis aflições. Então, não se discute, eu não discuto isso, né? Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Esses outros mortos tem diretamente relacionado com o assunto principal de hoje. Mas os outros mortos não reviveram, presta atenção, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Eu já disse que 1000 anos, existe aquela linha de entendimento que 1000 anos são 1000 anos literais lá no futuro. E eu digo, o Apocalipse não está dizendo nada de futuro. A igreja é arrebatada, quem foi, quem não foi vai ficar para a destruição final. Não vai ter 1000 anos. O 1000 anos é uma forma simbólica de falar do período entre a morte de Cristo na cruz e a vinda de Cristo para buscar a igreja. São esses os 1000 anos, são simbólicos. É um período grande de tempo. Esta é a primeira ressurreição. Então, eu quero que você vai prestar atenção mais nesse começo do versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram. Esse é o fundamento para você entender o que é a primeira ressurreição. Se você entender o que são os outros mortos, você vai entender o que é a primeira ressurreição. Amém? Daí vamos lá. E viver e reinar com Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 2:12, nós tínhamos lido: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus. Daí ele diz que ressuscitaste. Mas como que é esse ressuscitaste? É isso que nós vamos ver hoje. Só que antes de entrar nessa morte, os outros mortos não reviveram. Semana passada eu falei do sono da morte, lembra? A filha de Jairo tinha morrido para mim, para você, para Jairo, para os servos dele, para a vizinhança todos. Mas Jesus foi bem claro, ela não está morta, mas dorme. Lázaro, todo mundo lamentando porque Lázaro tinha morrido, mas Jesus foi bem claro, ele não está morto, mas dorme. E claro, para mim e para você ele estava morto fisiologicamente ou fisicamente, vai. A filha de Jairo e Lázaro estavam mortos, amém? Agora, o 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, é um texto que é muito didático a respeito desse sono da morte. Porque tem gente, minha tia é católica, o Brito é católico, quem é da igreja católica aprende na doutrina da igreja católica que a pessoa morre, ou ela vai para o paraíso ou ela vai para o purgatório. Daí no purgatório ela vai pagar os pecados e depois que pagar os pecados ela sobe. E dentro disso existe aqueles que a igreja católica vê
vem canonizar. O entendimento da doutrina da Igreja Católica se a pessoa morreu e ela tinha uma vida muito piedosa, foi um exemplo, foi um modelo, era muito santa, então ela já sobe, já está reinando com Cristo lá, andando com Cristo no paraíso. Daí que você vai ver o católico orar para São Benedito, Santo Expedito, agradecer. Só que o entendimento bíblico, qual que é? Esse entendimento é o entendimento lá de Santo Agostinho. Para quem é da Igreja Católica já ouviu falar de Santo Agostinho. Ele foi o maior, se ele não foi o maior, foi um dos maiores, né? Eu acredito que ele foi o maior teólogo da Igreja Católica. E algumas coisas que a Igreja Católica traz está dentro da doutrina de Agostinho, né? E uma das coisas é isso, ele achava que a pessoa morria aqui, já ia para o céu. Só que olha o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita a premissa dos que dormem. Eu não quis carregar de outro texto para não complicar mais ainda, mas o texto principal para isso é aquele que Paulo falou assim, que, por exemplo, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, que Lázaro estava dormindo e o rico estava sofrendo. Daí Paulo vem contar, mas não vos enganeis, porque de forma alguma nós precederemos aos que morrem, porque estes, quando Jesus vier nas nuvens com os seus anjos, no soar da trombeta, virá para buscar os que dormem, que subirão com o corpo glorificado, e nós, os vivos, seremos transformados nas alturas. Então, o texto bíblico vai sempre afirmar que as pessoas dormem até o dia... Passinho, boa noite, Maçônia. Vai sempre dizer que os mortos dormem até o dia do arrebatamento, quando a igreja vai subir. É esse dia que os mortos vão subir. A imagem do céu, se o céu fosse aberto para você agora, seria a mesma que Estevão viu. Quem lembra da história de Estevão, o primeiro diácono, um dos 7 primeiros diáconos da igreja, lá em Atos capítulo 7, ele fazendo a defesa, né, do evangelho de Cristo, do cristianismo, ele foi julgado, condenado e foi apedrejado ali mesmo. E quando ele estava para morrer, ele disse que ele olhou para o céu e falou: eis que eu vejo o céu aberto e vejo Deus Pai Todo-Poderoso sentado ao trono e o seu Filho à sua direita. Então a imagem do céu é só essa, não é daquilo que a gente imagina, as florestas, que lindos bichos, animais. Isso aí é um desenho humano, o ser humano desenhou aquilo que tinha na cabeça dele, mas não passa disso. Então a imagem do céu é só essa: os anjos adorando a Deus que está sentado ao trono, e Jesus já está no trono, porque está escrito. O rei Davi, quando ele escreveu os Salmos, ele escreveu: eu vejo o Senhor disse Yahvé ao meu Adonai. O que quer dizer? Aí é já uma aparição do pai e do filho. Disse o pai ao filho, vamos dizer assim: mas disse Yahvé ao meu Adonai: senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrados dos seus pés. Então o texto está dizendo, Jesus está ali. Não tem outra opção, a Bíblia não dá outra opção, e eu ensino a Bíblia, né? Amém? Então eu acho que ficou claro o sono da morte. Agora nós vamos entrar na questão da morte em Adão, porque você tem que colocar isso gravado na sua mente. Se você não colocar isso gravado na sua mente, você vai confundir o que é arrebatamento, o que é ressurreição, e é isso que você tem que gravar na sua mente. Vamos lá. Morte em Adão. O que seria a morte em Adão? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, aliás, antes, né? No capítulo 2, versículo 17, está escrito. Vou trazer o contexto e falo o texto depois. Vocês lembram? Deus criou todas as coisas, daí depois no final ele criou o homem, a sua imagem e semelhança.
E Deus falou assim para Adão: ó, de tudo que tem no Éden você pode comer à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a da árvore do conhecimento e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres você morrerás. Lembra disso? Então é Gênesis capítulo 2, versículo 17. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Amém? Dentro desse texto tem uma série de informações que eu vou só dar uma pincelada. Isso depois, quando você for, se você tiver interesse, você volta lá no texto de Gênesis, capítulo 2, e aí você vai estudar com esse foco que eu estou te dando, e você vai perceber que é isso que está falando. Olha que Deus está falando para Adão: porque no dia que dela morreres, certamente morrerás. A morte do pecado, ela ainda não existe na prática, existe na teoria. Por que existe na teoria? Porque Deus falou: se você comer desse fruto você vai morrer. Então na teoria já existe. Só que na prática não. Por que na prática não? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Por que na prática não? Porque para a morte passar a existir, Adão precisa comer o fruto. Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Vamos fazer uma hipótese. Se Adão e Eva não tivessem comido o fruto, a humanidade hoje estaria toda viva. Não teria morrido ninguém desde que existe o mundo. E o mundo não teria mal nenhum, não teria maldição, não teria destruição, seria o paraíso. Não teria necessidade de Jesus morrer na cruz. Assim como Deus andava com Adão na viração do dia, Ele ia andar conosco também. Então várias situações que ocorriam com Adão estaria ocorrendo até hoje. E Adão estaria vivo hoje, ele não teria morrido. Só que daí, presta atenção, é uma forma de uma lei. Quando Deus fala: se você comer desse fruto, você vai morrer. Então, automaticamente, Deus está falando para Adão assim, eu vou dar o poder da vida, de tirar a vida, para alguém, que no caso a gente vai chamar de morte. Eu vou dar o poder de tirar a vida para a morte, se você comer desse fruto. Então, quando Adão e Eva comem do fruto, automaticamente, a partir daí, na prática, já existe a morte. E vamos dizer assim, o espírito da morte, tá bom? Vamos colocar assim, de forma mais fácil de entender. A partir daí surge o poder do espírito da morte. Então, todos aqueles que nascerem, todos aqueles seres vivos, moradores da terra, agora eles vão estar debaixo dessa condenação, porque Adão pecou, agora a humanidade toda está debaixo do pecado. Lá em Romanos está escrito assim: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E Paulo também fala: Deus encerrou todos abaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então, alguém pode falar: mas Adão pecou e eu vou pagar o pato? Não é uma questão de você querer ou não, não é uma questão de você escolher ou não. O mal, ele habita na nossa vida. O mal, ele habita em nós a partir do momento que Adão pecou. Então, esta é uma morte. Lembra que eu falei que tem uma morte, o sono da morte, certo? Que é aquela que a pessoa ressuscita, se Deus ressuscitar ela. Mas existe a morte de Adão, que Deus não ressuscita a pessoa, não ressuscitava, né? Por quê? Porque Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Se Ele não pode voltar atrás da sua palavra, automaticamente, boa noite, madrinha, Deus abençoe, beijo no coração. Se Ele não pode voltar atrás da sua palavra, automaticamente a pessoa que nascer vai morrer, a pessoa que nascer vai morrer. E o mal foi gerado, aí deu-se início ao reino de Satanás no mundo, desde a época do pecado.
Então, o que acontece? Existe uma norma na lei que, se eu te prejudicar, o juiz vai fazer eu te indenizar. Ou, em determinadas leis, se eu te prejudicar, o juiz vai fazer eu perder os meus direitos para você. Então, quando Adão peca e morre, ele perde os direitos de vida para a morte. Toda a humanidade perdeu o direito de vida. Todos estão mortos no pecado. Na Igreja Católica vai se chamar o pecado original. Todos estão mortos. Então, acho que aí já basta no sentido de saber quais são os dois tipos de morte. A morte que Jesus vem e manda a pessoa ressuscitar, a morte fisiológica, e a morte em Adão, devido ao pecado, que é a morte espiritual. São os dois tipos de morte. Agora vamos lá. Olha a diferença agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, por meio de quem que veio a morte? Por meio de Adão. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como a morte começou em Adão, o direito de viver foi adquirido por Cristo. Segue a minha linha de raciocínio. Deus cria uma lei. Se você comer desse fruto, a morte vai passar a existir, ou seja, a morte vai ter poder sobre a humanidade. Se você não comer desse fruto, a humanidade nunca vai morrer, não vai existir pecado, não vai existir o mal. Nós nem conheceríamos o mal, nós seríamos puros. Jesus não precisaria ter morrido na cruz. O Apocalipse diz que na viração do dia, Deus vinha visitar os seres humanos. Deus continuaria visitando os seres humanos. Só que o homem pecou, morreu. A morte adquire o poder. Agora a morte, presta atenção nesse detalhe, que isso faz a diferença, hein? Presta atenção nesse detalhe. Agora, a morte, ela tem um poder. Qual que é o poder? Matar todo aquele que é nascido no pecado. Consegue entender isso? Não. A morte tem o direito de matar todo aquele que é nascido no pecado. Como eu falei, eu vou voltar a repetir. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos estão no aguilhão da morte. Todos estão presos na morte devido ao pecado. Eu não falei que a morte tem o direito. Pastor Pastor José Carlos, ô glória, Deus abençoe. Eu não falei que a morte tem poder de matar quem nasceu no pecado? Entendeu? Agora chega lá, Deus tem um plano de salvação. Até então, a humanidade estava condenada a ir para o inferno. Todos que nascessem iriam direto para o inferno. Sem pagar pedágio, era direto. Eu não falei que a morte poderia matar todos os que nascessem no pecado? Todos os descendentes de Adão? Depois de Adão, todo mundo poderia todo mundo ia nascer morto no pecado, morto espiritualmente. É diferente do sono da morte. Glória a Deus. Daí Jesus vai e nasce de Virgem Maria. Só que ele não nasceu na concepção da carne. José e Maria tiveram como se José e Maria tivessem tido relações e viessem a ter o filho Jesus. Como que Jesus nasce? Maria, ela vai ser a portadora de Deus. Ela vai ser a portadora do Filho de Deus. O anjo Gabriel falou para Maria: o Espírito de Deus virá sobre ti e você conceberá. E aí ele explica como que se dará a concepção de Maria. Então o Espírito de Deus vem sobre Maria e Maria ali ela concebe Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Não tem nada relacionado ao sexo, não tem nada relacionado ao DNA de Maria, não tem nada relacionado ao sangue.
foi obra pura e exclusiva do Espírito de Deus. Jesus, ele é puramente feito pelo Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus transformado em carne, porque na antiguidade era só o Espírito. Deixa eu ver um negócio aqui que parece que... Aí tá bom, fala pra mim se tá bom aí, se estiver bom, porque aqui tá falando que tá com problema. Vamos ver. Então, deixa eu só voltar à normalidade aqui. Então Jesus, ele vai nascer de Maria. O diabo, ele não sabe o plano de Deus. O diabo, ele não sabe o que Deus está planejando. Ele até ouviu dizer do prometido, ele até ouviu dizer que o descendente de Davi, glória a Deus, aleluia, vai herdar o reino. Ele até ouviu dizer que Jesus é o Filho de Deus. Só que o que ele não sabe é como se dará esse plano de salvação. Os judeus também, até hoje, eles estão acreditando que o Messias vai vir, mas eles acreditam no Messias que será descendente da linhagem de Davi, como Jesus era, com certeza, mas é um homem que vai virar rei, que vai criar um reinado poderoso, que vai dominar o mundo todo. É isso que eles acreditam. Só que o que aconteceu no plano de salvação de Deus? Porque não interessa o que a gente pensa, interessa o que Deus fez. E o que Deus fez é maravilhoso. Quando você passa a perceber essas coisas, você fala, meu Deus, como que... Então a ideia de Satanás era que Jesus ia sentar no trono de Davi, ia pegar a coroa e ia reinar. É isso que Satanás acreditava. Ele não sabia qual era o plano de Deus. Então Satanás, ele como se diz... Satanás, ele é que estou perdendo aqui, daí fica ruim para eu conseguir acompanhar. O que acontece? Satanás, ele vai tentar Jesus, ele quer matar Jesus, ele quer destruir Jesus. Por quê? Na cabeça dele, ele acha que Jesus vai ser indestrutível. Por que isso? Porque todos acreditavam que Jesus iria assumir o trono. Por isso que Satanás vai fazer com que a morte de Jesus ocorra. Justamente por isso, porque na mente de todos os judeus e de glória a Deus, Aparecido, pastor Aparecido, Cido, Deus abençoe, meu irmão. Então, na mente de todos, Jesus vai ser um rei que vai governar literalmente, fisicamente Israel. Aí Deus vem com aquela chave, com checkmate. O que aconteceu? Que aí é o detalhe que eu quero que você preste atenção. A morte passa a existir no pecado de Adão. A morte existia na prática, na teoria já existia, porque Deus falou, se comer esse fruto certamente morrerá. Então na teoria já existia. Na prática ela passa a existir quando Adão e Eva pecam. Só que como Deus encerrou todos abaixo da linha do pecado, para com todos ter de misericórdia, então a morte pode matar todos aqueles que nasceram no pecado. Eu não falei para você que Jesus nasceu sem pecado? Ele nasceu sem pecado. Qual é a consequência disso? Tem uma frase que Jesus fala que ninguém percebeu lá, dos discípulos dele, mas isso tem a ver com o que eu estou falando agora. Jesus disse assim, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele germina e dá muitas sementes. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando dele mesmo. Jesus não tem pecado. Se ele não tem pecado, ele não pode morrer. Se ele não morresse, como o grão de trigo, que é a parábola que ele está usando, se ele não morresse, ele estaria vivo até hoje. Por outro lado, a humanidade estava morta até hoje. Só que ele diz assim, se ele morreu, o grão de trigo, ele vai germinar e dar muito trigo. O que ele quis dizer? Jesus morrendo, ele vai adquirir o poder para dar a vida. O que aconteceu na prática?
A morte não poderia matar Jesus, mas o texto bíblico ele fala assim: Jesus se entregou à morte. Se ele não se entregasse à morte, ele estava pendurado na cruz até agora. Ele se entregou à morte. Quando ele disse, está consumado, e ele morreu, ali ele está se entregando à morte. O que aconteceu ali? Até então a morte tem poder, porque o poder foi dado à morte, entre aspas, trazendo o que o próprio texto diz. Glória a Deus. A morte veio por um homem. A morte passa a existir na prática quando ela recebe o poder de Adão. E agora? Ela mata Jesus. Ela poderia ter matado Jesus? Não. Por que não? Porque Jesus é santo. Sendo Jesus santo, ela, vou usar termos aqui do nosso cotidiano para ficar fácil o entendimento, tá bom? Matando Jesus, que era santo, ela cometeu o que nós chamamos na lei de abuso de poder, abuso de autoridade. Ela usou uma autoridade que ela tinha para matar o pecador e acabou matando um santo. Quando ela abusa no seu poder, ela perdeu o poder. Lembra que eu fiz aquela comparação da lei? Quando ela erra, ela perde o poder. Quem é a vítima da morte? Jesus. Ela perdeu a morte, ela perdeu o poder para quem? Para Jesus. Agora que ela errou, matando Jesus, que não poderia morrer, Jesus agora ele tem o poder da morte. Ele tem o poder da vida e da morte. Você entendeu qual foi o checkmate que Deus deu na morte? Qual foi o checkmate do plano de salvação de Deus para que ele conseguisse dar a vida à humanidade? Através da morte de Jesus, ele tira o poder da morte. Agora o poder da morte está na mão de Jesus. Só que o que Deus faz? Ele não vai usar o poder da morte para matar. Ele vai prender a morte. E ele vai usar o poder dele para dar vida. E vida e abundância. Então o texto fala assim, ó: porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem que é esse homem? Jesus. Amém? Acho que ficou claro, né? João capítulo 5, versículo 25. É outro texto, tá bom? Em verdade vos digo que vem agora, que vem a hora e agora é. Ó, presta, é Jesus falando, hein? Eu não posso pegar esse texto e falar, não é isso que quer dizer, se o texto está muito claro. Eu estou falando isso porque quem quer dizer outra coisa vai falar, não é isso que esse texto está dizendo. Então, cada um com a sua consciência. Eu tenho a minha. Em verdade, Jesus está falando isso. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Esse texto está dizendo tudo, glória a Deus. Esse texto aqui já mata qualquer dúvida. Se você estudar esse texto, não tem como você tirar outra conclusão. Em verdade vos digo, Jesus está dizendo, vem a hora, está vindo a hora, e agora é essa hora. Vem a hora e agora é. Vem a hora e agora é essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem são esses mortos? São os que estão mortos no sono da morte, ou são os que estão mortos em Adão? Fica com essa dúvida por enquanto. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Que mortos? Os que estão mortos no sono da morte ou os que estão mortos na morte em Adão, na morte do pecado? E os que ouvirem viverão. Sabe quem são esses? Vamos voltar lá no versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 20, final do versículo 4 e começo do versículo 5. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sabe quem são esses que viveram e reinaram com Cristo? Aqueles que ouvirem a voz de Deus viverão. Mas os outros mortos não reviveram. Quem são os outros mortos? A humanidade não está morta no pecado? Jesus não morreu na cruz? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não passa da morte para a vida? É essa que é a primeira ressurreição. Consegue entender isso ou é difícil?
Aqueles que ouvirem a sua voz viverão, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Eu vou falar o texto de acordo com o estudo que a gente tem feito. Mas os outros mortos não reviveram, até o juízo final. Esta é a primeira ressurreição. Glória a Deus. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Lá em Mateus tem um versículo que é muito usado no batismo, que é assim: se quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. O que Deus está falando? Quem crer, quem ouvir a voz do Filho do Homem, crer, é o que ele está falando aqui. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. O que é ouvir? Não é ouvir de fazer um sonho e você ouvir. É ouvir no sentido de dar ouvido. Jesus pregou para milhares de pessoas. Uns rejeitaram, mas outros deram ouvido. Eu prego o evangelho para algumas pessoas. Tem gente que dá ouvido e recebe Jesus como seu Deus e suficiente Salvador. E tem as pessoas que falam: isso é balela, não existe morte, não existe vida, não existe nada disso, não existe céu, não existe Deus, não existe Jesus, não existe diabo. O camarada não quer dar ouvido, ele não vai dar ouvido, ele não vai aceitar Jesus como seu Salvador. Então, ele faz parte dos outros mortos não reviveram. Qual mortos? Mortos do pecado de Adão. Vamos lá para Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estavam mortos no pecado. Você está percebendo que Colossenses não está falando de sono da morte? Ele está falando da morte lá em Adão. E quando vós estavam mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, incircuncisão significa aliança, vocês não tinham aliança com Deus, é isso que está falando. Quando vocês estavam mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou. Deus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vou falar de outra forma. Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Você consegue perceber que essa ressurreição não tem a ver com o sono da morte, ela tem a ver com o pecado? Dá para perceber isso? Existe a morte do sono da morte, que é a morte fisiológica. O camarada está lá no necrotério, o camarada vai ser enterrado amanhã. Está lá no velório, vai ser enterrado amanhã. E tem aquela morte que é a morte do pecado. O camarada está por aí, ele não acredita em Deus, ele é ateu, ele faz tudo que é coisa errada, ele faz tudo que é abominável diante dos olhos de Deus. Ele está morto, porque a humanidade está morta em Adão. Quem ouve a voz do Filho do Homem recebe a ressurreição já, mas quem não ouve continua morto. Os outros mortos não reviveram. Na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando os vossos pecados. Então eu quero que você veja que Colossenses não dá outra oportunidade a não ser você saber que essa morte e vida está diretamente relacionada ao pecado. Mas que pecado? Eu sou pastor, me entreguei a Jesus, me converti, glória a Deus, aleluia, pela misericórdia dele, mas eu peco. Não tem quem fale que não peca. João escreveu isso: aquele que diz que não peca é mentiroso. Então não tem como você falar que não peca. Só que uma coisa é o pecado em Adão, outra coisa é o pecado de você vacilar e pecar, é outra coisa. Amém? Acho que ficou claro, né? Efésios capítulo 2, versículo 5.
É do versículo 5 ao 6, mas eu vou ler direto. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Jesus nos vivificou, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Então percebe que o apóstolo Paulo não está dizendo assim, ele vai nos vivificar. O apóstolo Paulo está deixando bem claro: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, ofensas aqui é pecado, tá? O pecado ofende Deus, por isso que é ofensa, mas é pecado aqui. Estando nós mortos no pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estando nós mortos em nossas ofensas, estando nós mortos nos nossos pecados, Deus nos vivificou. Percebe que ele não está falando no presente. Ele não está falando, Deus está nos vivificando. Não é no presente, nem no gerúndio. Ele não está falando no futuro. Deus vai nos vivificar. Ele não está falando no futuro. Ele está falando no passado. O verbo não dá outra interpretação. O verbo não permite outra interpretação. Ele nos vivificou. Eu vou deixar mais claro. Estando nós mortos em nossas ofensas e pecado, Ele já nos vivificou. Consegue receber essa informação? Se você entendeu isso, você vai entender plenamente. Esta é a primeira ressurreição. Esta que é a primeira ressurreição. Amém? Glória a Deus. Morte de Adão, Efésios, certo? Juntamente com Cristo. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho de Deus, em Jesus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Lembra que está escrito lá, mas os outros mortos não reviveram? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso, todo mundo tinha que parar para pensar só nessa frase. Nós vamos falar agora só dessa frase, porque o que acontece? O que você ouve falar? Fulano roubou, matou, estuprou, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Daí ele se converte a Jesus, agora ele vai para o céu. Eu pago minhas contas, pago meus impostos, trabalho, faço tudo direitinho e eu vou para o inferno? Espera aí. Uma coisa é você cumprir com os seus deveres cívicos. Uma coisa é você cumprir as suas obrigações de cidadão. Isso não vai levar ninguém para o céu. Jesus disse assim, se você faz só as suas obrigações, você é um servo inútil. O que ele está dizendo? Eu pago minhas contas, eu faço, eu aconteço, tal. Isso é obrigação. Ninguém vai receber troféu porque fez a obrigação. Você quer receber um prêmio porque você faz a sua obrigação? Sinto muito, não existe prêmio para quem faz a obrigação. Existe prêmio para quem faz aquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Reconhecer que o pecado está sobre a humanidade. E quem não estiver preso em Deus vai permanecer no pecado. E o pecado vai levar para o inferno. Entende a diferença? Vou voltar lá, Mas a ira de Deus permanece sobre aquele que não reconhece Jesus como Filho de Deus. Então você tem que entender, quando a humanidade pecou, lá em Gênesis, lá em Adão e Eva, caiu a ira de Deus sobre toda a humanidade. O apóstolo Paulo vai comparar isso com inimigos de Deus. Ele vai falar dessa forma: nós nos tornamos, devido ao pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então quem não está em Jesus é inimigo de Deus. E o que vai acontecer com o inimigo de Deus lá no último dia? Vai ser lançado no inferno.
E quem é que vai para o céu? Estando nós mortos em nossos pecados, nos vivificou. Aquele que foi vivificado. O que é vivificado? Aquele que recebeu Jesus como seu Deus e Salvador. Amém? Eu acho que o texto, fazendo um resumo, deixou bem claro que a morte em Adão, ele tem consequências que nós não enxergamos. Por que as pessoas não acreditam? Porque a consequência da morte em Adão, você não consegue enxergar. A pessoa já nasce morta espiritualmente. Então aquilo para ela é normal. Enquanto ela não recebe vida, ela não consegue entender por que que... Eu vou dar um exemplo do meu cotidiano, mas cada um sabe de si. Por que na igreja a gente sente aquela alegria de estar glorificando a Deus, de falar do nome de Jesus, de pregar, de louvar a Deus? A paz que reina na gente é uma paz que é inexplicável. Você pega uma pessoa que está em Cristo, ela transmite uma paz que é inexplicável. Isso é obra da vida que é dada por Jesus, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus concede vida àquele que se entrega a Deus, e é isso que traz a paz. Às vezes a pessoa se pergunta: eu tenho um vazio no meu peito que eu nunca consigo tirar isso. Eu posso viajar, posso passear, eu posso ter dinheiro, comprar o que eu quiser, mas esse vazio nunca sai. Existe um lugar no nosso coração que é um espaço que só cabe Deus, é um espaço do tamanho de Deus. Você não vai conseguir preencher esse espaço com nada. A paz que deve reinar na sua vida só vai reinar definitivamente quando você ocupa esse espaço. Quem pode ocupar esse espaço? O Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você aceita Jesus como seu Deus, Ele derrama vida sobre a sua vida, Ele derrama vida sobre você, e você passa a ser morada do Deus Altíssimo, você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Aí aquela angústia, aquele sofrimento que você não entendia, porque nunca passava, você vai perceber que vai passar, você vai perceber que não vai existir mais, porque agora aquele espaço vazio está ocupado. Amém? Glória a Deus. Então agora eu quero falar, complementando, né? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o que eu vou falar aqui? Porque o texto, ele é complexo a partir do momento que ele usa muitos símbolos. Por usar símbolos, qual que é a consequência? Qualquer um pode chegar e falar qualquer coisa. Por quê? Porque o símbolo, ele deixa aberto. Você pode falar o que você quiser. Como que você vai provar que não é? Agora, quando você vai direto no texto bíblico, você fala: opa, põe um freio aí. Isso está dizendo isso, não tem como negar. Então, essa teoria de que haverá 1000 anos lá no futuro é contra isso que eu estou ensinando. Consegue entender, né? A primeira ressurreição eu falei já, mas eu não vou voltar a falar. Quem assistiu a outra live vai pegar esse ensinamento. Então, existem os que acreditam que haverá 1000 anos literais e que aqueles reinarão com Cristo naqueles 1000 anos. Não é isso. Os 1000 anos são agora, é um símbolo de muito tempo. Então, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são os vivos? Quem aceitou Jesus como seu Deus, que aniquila toda a condenação. Os outros mortos não reviveram. Quem são os outros mortos? Aquele pecador que não recebeu Jesus como seu Deus. E esses que reinaram, que viveram e reinaram com Cristo, eles fazem parte da primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Até quando? Até que os 1000 anos não se acabarem. Por quê? Porque aqueles que estão mortos em Adão, eles vão comparecer diante do tribunal de Cristo para serem julgados. Aí eles vão despertar desse sono. Aí eles vão tomar ciência do que está acontecendo. Aí que eles vão perceber o que eles deixaram passar. Você que se entregou a Jesus, você não vai passar por isso. Mas aqueles que negaram Jesus vão passar por esse tribunal de condenação e vão ser lançados no fogo do inferno. Daí vamos lá.
Vamos lá, peraí, eu perdi aqui o texto, rapidinho. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eu tenho que te mostrar no texto que esses 1000 anos são simbólicos, não são literais. Então vamos lá. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, está escrito assim, ó: o qual nos tirou da potestade das trevas. Quando você estava condenado, morto no pecado, você estava no reino de Satanás, você não tinha opção. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para quem acredita que não reina ainda, você tem que falar que esse texto está mentindo. Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, ele tira você do reino de Satanás, o qual nos tirou da potestade das trevas. Qual que é a potestade das trevas? É o reino de Satanás. Ô glória! Depois você volta na live no começo, Flávio, para você pegar certinho. Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Lembra que eu falei sobre reino? Até Jesus morrer na cruz, você tinha o reino de Satanás. Jesus morre na cruz, agora você tem opção. Tem o reino de Satanás e o reino de Cristo. Lembra que eu falei isso? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você sai do reino de Satanás e passa a fazer parte do reino de Cristo, o qual nos tirou. Está no presente? Está no futuro? Não. O verbo está no passado. Ele já nos tirou do reino de Satanás e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele nos transportou. Está no presente? Está no futuro? Ele está nos transportando? Ele vai transportar? Não. Está no passado. Ele já nos transportou e nos transportou para o reino do seu Filho. Isso já aconteceu. Então, se você foi transportado para o reino do Filho de Deus, você já reina com ele. Se você está no reino da potestade das trevas, você está reinando com ele. Existem dois reinos aqui. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você escolhe sair do reino de Satanás e viver no reino de Cristo. Amém? Glória a Deus. Isso tem que ficar bem claro no seu coração, para você entender que já estamos reinando. Não vamos reinar, já estamos reinando. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós vamos viver com Cristo na eternidade? Vamos. Depois do arrebatamento, depois do juízo final. Só que o que o texto está falando é que isso tem que acontecer na sua vida. Se não estiver acontecendo isso na sua vida, lembra que eu falei que quando você aceita Jesus como seu Salvador, aquele espaço vazio dentro do coração, ele é ocupado por Deus, e aí a paz começa a reinar na sua vida, a alegria passa a reinar na sua vida, não importa a condição que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando, Deus te enche de alegria, e você tem paz, e paz em abundância. Olha o que o capítulo 14 de Romanos diz, lá no versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque tem gente que fala assim: como que posso estar reinando com Deus com essa violência? Não, ainda não é o reino de Deus. O reino de Deus vai acontecer, porque tem muita violência, tem morte. Existem dois reinos. O que está causando esse mal todo é o reino de Satanás, e nós estamos vendo isso. Por isso que eu escolho viver no reino de Cristo. Eu não quero fazer parte do reino de Satanás, eu quero fazer parte do reino de Cristo. Amém? O reino de Deus não é alegria, não é bebida nem comida, ou seja, não é coisa material. Você não vai ver com seus olhos, não é luxo, não é riqueza. Esses, não quero nem tacar pedra em ninguém, não quero fazer acusação. Mas esses que pregam riqueza material, esses que pregam prosperidade, que dizem que você tem que viver no luxo, esses que cobram dízimos, enfim, não quero levar a live para esse caminho, mas você sabe do que eu estou falando. Esses que querem viver na luxúria, eles, sem saber, eles já estão vivendo no reino da primeira besta. Como
vocês viram lá no capítulo 13, no capítulo 17, nas lives, que o reino da primeira vez já está existindo desde que Jesus venceu na cruz e já está acabando para viver para o reino da segunda vez. Ah, Valdalice, minha prima está aí, um beijo no coração, prima. Você está entendendo? Glória a Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Até aquele dia em que a igreja do Senhor vai morar com Ele na eternidade, nós já reinamos com Cristo. E isso é perceptível na vida de quem vive com Cristo. Amém? Depois você medita lá, Romanos capítulo 14, versículo 17. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17 também. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, olha, Jesus está falando, hein? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está falando assim, ó, se arrependa, porque o reino dos céus já chegou. Sabe o que ele está falando? Que eu já falei anteriormente. Antes só existia o reino de Satanás. Então você não tinha. Glória a Deus, é verdade, prima. Maravilhoso, graças a Deus, né? Então você não tinha opção de reinar com Cristo, porque só existia o reino de Satanás. Jesus morreu na cruz, ele venceu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O reino dele já está acontecendo. E é isso que ele está falando aqui, ó. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora você tem opção. Antes você tinha o reino de Satanás, agora não, você tem o reino de Satanás e o reino de Deus. Você quer negar Cristo? Você quer recusar que Deus tem um plano de salvação para a sua vida? É sua escolha. Eu sinto lhe informar, você faz parte do reino de Satanás. Você recebe Jesus como seu Deus, como seu Senhor? Você aceita Jesus para ser o seu Deus e morar com Ele na eternidade? Glória a Deus, você faz parte do reino de Cristo, porque já começou desde que Jesus morreu na cruz, amém? Meu Deus, já passou das 9. Deixa eu só terminar o de Lucas, daí a gente não vai terminar o capítulo 20 de novo. Capítulo 20 parece uma Bíblia, meu Deus do céu. Acho que ficou claro, Mateus, né? Lucas capítulo 11, versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Mas, presta atenção, mas, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Já chegou o reino de Deus. Então eu vou terminar aqui para a semana que vem a gente continuar a falar dos outros mortos que não reviveram, tá? Mas eu vou dar o pitaco porque faz parte do texto. Se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Sabe o que ele está falando? E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Você já reina com Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, certamente você faz parte do reino de Cristo. Amém? Então eu acho que eu não quero atropelar, não tenha paciência comigo, como diria o Chaves, mas eu não posso passar por cima de coisas tão fundamentais e deixar um erro doutrinário, um erro de interpretação prosperar no que diz respeito à minha incumbência, no que diz respeito à minha obrigação. Acho que está sendo bem claro. Eu peço a vocês que coloquem aí nos comentários depois da live dúvidas. Na próxima live eu trago a resposta, daí a resposta vai ser para todos, né? Eu não vou citar quem fez a pergunta para não ofender às vezes, mas a resposta eu trago na próxima live. Em todo caso, se não houver dúvidas, eu acredito que está sendo claro. Amém? Então, vamos reinar com Cristo até que Ele venha buscar a sua igreja, para que nós possamos viver com Ele eternamente no paraíso. Glória a Deus. Eu costumo dizer nas pregações, e eu acho que isso é gostoso de dizer. Você vai ver, eu vou fazer um exemplo. Se você pegar os ministros do STF,
Eles têm, só do salário que eles ganham, além de ser ministro, eles têm empresas e tal. Eles têm dinheiro e poder financeiro, poder monetário, poder do mundo, né? Poder que não dá. Para eles e para as próximas gerações. Eles precisavam fazer o que eles fazem. Por que eles fazem isso? O reino de Satanás, ele faz isso com as pessoas. Você toma o que é do outro. Você acusa o outro. Você aponta o erro do outro. Você não perdoa o outro. Você não reconhece o outro como seu semelhante. Você acha que o outro não deve ser salvo. Você acha que o outro merece pagar o preço. Você acha que o outro merece ser condenado, sofrer. O reino de Satanás é isso. O reino de Jesus, você ama o seu próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que significa isso? É os mandamentos que Jesus deixou. Jesus, quando nos deixou os mandamentos, o que ele quis dizer? Ele falou assim, ó: você quer fazer parte do meu reino? Então você não vai fazer o que é próprio do reino de Satanás. Você quer fazer parte do meu reino? Quem quiser reinar comigo tem que fazer o que eu mando. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu conhecimento, com todo o seu coração, e amar o seu coração como a ti mesmo. Automaticamente você vai desejar o bem para o seu próximo. Se você puder ajudar, você vai ajudar e não atrapalhar. Se você puder avisar o outro que ele está se dando mal, você vai ajudar ele, mesmo que ele venha prosperar sobre você. O reino de Deus é isso. Então é isso que nós temos que aprender. Se o mundo aprendesse isso, o mundo seria o paraíso. Mas infelizmente existem os que escolhem ser participantes do reino de Satanás, existem os que escolhem ser participantes do reino de Deus. Eu escolhi ser participante do reino de Deus. Amém? Recebendo Jesus como seu Senhor e seu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.